over the hills and far from wide. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Olá, queridos amigos, eu me chamo Rita, sou palestrante da Casa de São Francisco de Assis e continuamos aqui falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, nessa forma ainda digital. Convido a todos vocês que, nesse instante, mentalizem a nossa casa, aqueles que conhecem a nossa casa querida, aquele auditório maravilhoso que nos acolhe, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a nossa casa, que se imaginem num lugar gostoso da natureza, alegre, imaginem a figura do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa fazer uma oração, um breve minutinho de oração para iniciar esses trabalhos de bate-papo sobre o Evangelho. Respirem fundo, se tranquilizem, sintam a harmonia, sintam o abraço gostoso do Mestre Jesus, de São Francisco de Assis e a Irmã Clara. E assim, agradecidos por mais esses momentos, te pedimos, Pai, nos acompanha, nos esclarece, e que essas palavras que são do nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, possam cair como sementes em nossos corações, sementes de luz, a nos dar força, a nos trazer a compreensão, para que possamos colocar em prática os ensinamentos. Assim, agradecidos pela essa oportunidade, damos início a esse breve bate-papo. Muito bem, meus amigos, o nosso trabalho hoje, o nosso bate-papo é sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo trata nada mais, nada menos do que o perdão, a misericórdia, a compaixão, todas aquelas tarefas que nós ainda precisamos estudar para colocar em prática verdadeiramente no nosso dia a dia. Vale salientar aqui que a doutrina espírita, ela trata de vários aspectos, né? O aspecto moral, o aspecto filosófico, o aspecto científico. E isso é apenas um apanhado aqui no nosso bate-papo sobre o perdão, mas eu convido a todos vocês que pesquisem ali no YouTube, esse canal maravilhoso, ilustres palestrantes e expositores espíritas sobre a questão do perdão. Como é bom a gente se instruir, e isso nos abre para um conhecimento, para uma ótica melhor, para encontrar as soluções, né, das nossas dificuldades diárias. Ali nós temos Haroldo Dutra, Raul Teixeira, Divaldo Franco, Anete Guimarães, Rossando Kinzler, tantos palestrantes que eu convido vocês a darem uma pesquisada sobre o perdão. Esta ferramenta que nos alivia um peso enorme do nosso coração. Nós fomos criados com uma ideia, não sei vocês se compartilham dessa ideia, mas assim, de que o perdão era algo que nós estávamos oferecendo ao outro, como um gesto de profunda nobreza e caráter, né? Mas na verdade, o maior beneficiário do perdão somos nós mesmos. Porque quando nós começamos essa trajetória em busca de desenvolver o perdão, vejam, ninguém perdoa da noite para o dia. Nós somos ainda uma obra em construção. Temos que ter esse olhar de entendimento para as nossas dificuldades.
Não é porque agora estamos assistindo a palestra sobre perdão, porque pesquisamos, que a partir de agora, tudo vai ser uma maravilha. Isso é um trabalho. Acima de tudo, eu gosto de pensar que o perdão é uma decisão. Quando a gente se decide, se propõe a perseguir esta ferramenta, esse conselho, esse pedido de que Jesus nos fez, de que nós tenhamos que perdoar as falhas do outro, da mesma forma que nós pedimos perdão a Deus. Isso significa dizer que todos somos iguais. E por que nós julgamos com tanta severidade o próximo? Se nós precisamos de tanta desculpa e tanta misericórdia com os nossos próprios erros. Não é aí o momento de nós começarmos a olhar com mais severidade, digamos, para as nossas falhas e com mais indulgência e misericórdia com a falha do próximo? Então vamos ver o que nos diz aqui um pouquinho o Evangelho. Bem-aventurados os que são os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoarem as falhas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. Consiste a misericórdia no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, aqui um esclarecimento sobre esquecimento e perdão. O esquecimento é uma função do nosso cérebro. Nós não temos como esquecer uma ofensa. Esquecer, apagar da memória. Bem que seria bom, né? Mas isso seria só se nós estivermos já com um problema de Alzheimer ou coisas assim. A nossa memória, ela está lá gravada. Mas o que se pode fazer então se a gente não consegue esquecer? Nós temos essa confusão, né? Bom, eu não consegui perdoar porque eu não consegui esquecer. Não, nós não vamos esquecer algo que nos foi feito. Mas nós podemos ressignificar, olhar para aquele evento de uma forma que ele não doa tanto. E como é possível fazer isso? Quando nos colocamos no lugar daquela pessoa, quando nos colocamos em forma de empatia, quando damos aquele desconto àquela atitude do irmão, quando não julgamos de forma tão severa. Mas é fácil fazer isso? Não é fácil fazer, mas é possível. E outra coisa muito interessante que eu percebi lendo e estudando sobre o perdão é que a pessoa que não se perdoa, ela também não consegue perdoar o outro. E por que a gente não consegue se perdoar? E aí foi uma coisa interessante que eu vi uma abordagem. Não se consegue se perdoar muitas vezes porque nós temos um orgulho e uma vaidade tão grande que nós nos colocamos numa posição de infalíveis, de superiores.
Vejam como a gente precisa trabalhar essas questões de autoconhecimento, realmente aprofundar nas nossas questões para entender os gatilhos e o que nos levam a situações assim. Quando nós conseguimos entender que somos infalíveis e que muitas vezes as pessoas vão apontar sim as nossas falhas, os nossos defeitos, nós começamos a entender que o irmão, ele é nosso irmão e não é por acaso que estamos todos juntos nesta encarnação. Porque a nossa sintonia vibratória nos uniu. Então não temos muita diferença daquele irmão que erra. E se o irmão erra e eu também erro, por que não começar a exercitar a misericórdia, a tolerância e o dar o desconto das falhas alheias? Esse capítulo é muito interessante, gente. Esse capítulo, eu convido todos que leiam, façam um tempinho de leitura, porque realmente modifica a nossa visão. Outro tópico que tem aqui que é bem importante: reconcilie-se com seus adversários. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão do reconciliar-se. Naquele tempo as pessoas iam fazer lá os seus sacrifícios, as suas oferendas aos deuses, né? E então Jesus disse que antes mesmo da gente fazer essa homenagem a Deus, que nós fizéssemos esta faxina, essa paz com os nossos inimigos, com aquele que nos ofendeu, aquele que nós ofendemos, porque esse seria o gesto mais puro e mais agradável a Deus. Então nada do que é externo agrada ao Pai, porque Ele conhece a nossa essência. Então não adianta nós dizermos da boca para fora, eu te perdoo, e dentro do nosso coração continuarmos alimentando a mágoa, alimentando aquele sentimento de termos sido ofendidos, né, profundamente. Não vou perdoar, ele não merece o meu perdão. Quem merece o perdão somos nós, porque o perdão nos liberta. O perdão, ele tira um peso das nossas costas, ele nos iguala em irmãos. Então, reconciliem-se com seus adversários tem essas duas questões. A questão da matéria, da vida presente, que faz toda uma diferença em tirarmos esse peso da mágoa, que só nos atrapalha na vida. Uma pessoa magoada, uma pessoa ofendida, ela vibra numa vibração baixa, e aí nós atraímos aquilo que a gente normalmente não gosta, né? Ai, como eu tô pesada, ai, eu tô sentindo uma sensação ruim, as coisas só acontecem de errado para mim. Não tá na hora de você verificar um pouquinho como está a sua vibração? Como está o seu coração? Ele tá pesado? Ele tá magoado? Vamos se libertar desse lixo. Vamos fazer uma faxina, assim quando a gente faz uma faxina nos nossos roupeiros, quando muda a estação. Ai, como é bom, como tudo flui melhor. Vamos fazer essa faxina nos nossos sentimentos. É isso que Jesus nos convida, com o reconciliar-se com o seu irmão. Ah, mas a pessoa me iludiu, a pessoa me passou para trás. Eu não posso, a partir de agora, amá-lo como se fosse um irmão, um amigo. Não, gente, nós não podemos sair do 0 para o 100 em um segundo. Isso só carros muito modernos. Nós podemos começar a fazer isso. De que forma? Em primeiro lugar, não desejando a vingança. Isso já é um belo passo. Não desejando o mal para aquela pessoa, porque quantas vezes a gente diz, eu perdoei, tá, eu relevei, mas a gente se comprasse aquela pessoa passa por um perrengue, se aquela pessoa vai mal na vida ou acontece alguma coisa de ruim, pois é, né, tá colhendo o que plantou. Ainda somos assim, vamos ser sinceros, quem nunca, né? Eu que vos falo, que estudo, que sou uma pessoa que pretendo ser realmente uma espírita, estou nesse trabalho de faxina, de identificar quantas vezes
Eu já não dei uma torcidinha para que algo não saísse tão bom para aquele que eu achei que me ofendeu, ou aquela, enfim. Né? Vamos ser assim, vamos nos olhar, entender que somos humanos, estamos realmente nessa estrada. Só que a gente não pode parar. A gente tem que começar. Vamos começar por onde? Vamos começar não desejando a vingança. Vamos começar fazendo uma oração por essa pessoa. Vamos começar a colocar em prática esse pensamento de reconcilia-te com teu irmão, com teu inimigo. Não é necessário que a gente, a partir de hoje, aquela pessoa que nos ofendeu, nos magoou ou nos sacaneou, que a gente traga ela para o convívio íntimo, tapinha nas costas e a partir de agora é tudo novo. Não é necessário que nós façamos isso. Se não for sincero ainda, pouco tem valor. Mas é necessário que a gente comece a se libertar desses fardos de mágoas, de pensamentos de vingança, de ódio e focar na misericórdia. Não porque a gente é melhor, não por isso, mas porque a gente já está começando a querer seguir os passos de Jesus. E foi isso que ele nos pediu, perdoar sempre. Porque aquele irmão que está no erro hoje, somos nós, fomos nós, ou ainda vamos ser, todos nós erramos o tempo todo. Temos que ter consciência disso. E aqui em outro tópico desse capítulo, fala sobre o cisco e a trave no olho. Como é fácil, né? A gente apontar o defeito no outro. O que o outro fez de errado, o que o outro deixou de fazer, como foi grosseiro, como agiu de forma errada. E é tão difícil a gente identificar os nossos. Vamos começar a trocar isso. A partir de hoje, o exercício que eu convido a todos a fazer e que eu também me proponho a fazer no meu dia a dia, porque preciso muito aprender essa lição do perdão, é começar a trocar isso. Em vez de olhar e focar no que o outro fez de errado, vamos ver as qualidades do outro, vamos tentar entender por que será que aquela pessoa fez assim. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, bem polêmico e bem atual. Todo mundo deve estar em conhecimento desse caso do assassinato do menino, né? Que ocorreu por um vereador e a mãe, enfim. Qual é o nosso primeiro... E eu confesso a vocês, eu não sou uma pessoa de ficar focada nessas matérias, nessas coisas assim, mas esse caso em particular, ele me desestruturou, ele me fez por várias vezes ver vídeos e querer saber a história. E então eu me peguei nessa vibração da vingança, nessa vibração do julgamento tão severo que a gente faz, né? E lá pelas tantas, graças ao bom mentor que nós temos e às orações que nós fazemos e ao pedido de ajuda para que a gente enxergue as nossas questões, eu me dei por conta que talvez essa pessoa que torturou o menino, que está sendo acusada de tortura, ele talvez tenha sentido na própria carne, quando criança, tortura, abandono, tortura emocional da família onde ele veio. E esse pequeno gesto, essa pequena mudança de olhar, não faz com que eu sinta ele assim, absolvido. Não, o que ele fez, ele vai ter que se ajustar com a lei de causa e efeito. Dessa ninguém foge. Da justiça do Pai, ninguém foge. O que se faz, o que se planta, se colhe, independente de eu querer ou não que essa pessoa sofra, que essa pessoa pague. Isso não compete a mim. É nesse ponto que nós devemos pensar e ainda assim olhar com um olhar de misericórdia para essa pessoa, porque se ela errou tão feio assim, algo levou ela para errar assim, algo que ainda não brilhou dentro do seu coração. Mas não nos esqueçamos, no pior dos piores, sempre tem a fagulha de Deus em cada coração. E somos todos irmãos. Não é fácil, gente, mas é uma decisão. Começar
a colocar em prática todos os dias. Um olhar de indulgência, um olhar de misericórdia, um olhar mais amoroso com as questões. Como a gente gosta de ser tratado bem, né? Por que não fazemos aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber? O perdão é isso, a gente quer muito ser perdoado, quer muito ser desculpado, mas a gente se sente numa posição superior muitas vezes e nega o perdão ou tem dificuldade. Vamos começar então, começar mudando esse nosso olhar, tentar exercitar a empatia, o não julgar com tanta severidade, o amor ao próximo, realmente tudo isso foram as palavras do Mestre Jesus, não há nenhuma novidade no que eu estou dizendo. E além disso, o bem que nos faz quando nós nos libertamos disso, além disso, além dessa situação na matéria que nos faz muito bem quando a gente perdoa, quando a gente releva, quando a gente tem indulgência, quando a gente dá um desconto, não estava num dia bom. Além disso, nós temos que pensar, nós que acreditamos na pluralidade de existências, nas múltiplas vidas, o que é que nós queremos de companhia no mundo espiritual? Já pensaram nisso? O perdão tem muito a ver com isso, porque aquele que nós nutrimos um ódio, aquele que nós não, eu não vou desculpar, não, o que me fez não tem perdão. Essas serão as nossas companhias quando nós desencarnarmos. Tá na nossa mão escolher. Reconcilia-te agora com os teus desafetos. Foi o que Jesus nos disse, por 2 motivos. Pelo alívio, pela leveza desta vida, por nos sintonizar melhor com a espiritualidade quando estamos fazendo esse trabalho e por também não querer ter inimigos no mundo espiritual. Muitas das obsessões são casos de vingança e aí fica aquele joguete, né? Não, tu me fez, não, mas tu me fez primeiro, não, tu me fizeste naquela vida, não, mas eu depois te retribuí assim. Nunca retribuir. Retribuir o mal com o bem, com o desconto. Lembrem-se sempre da mensagem de Jesus. Ele, que não tinha falhas, puro, amoroso, foi chicoteado, foi julgado, crucificado e ainda assim intercedeu por nós, pedindo ao Pai que nos desculpasse, porque nós éramos todos muito ignorantes. Não nos esqueçamos da mensagem de Jesus para fazer valer tudo que Ele veio fazer aqui por nós. Muito obrigada, meus queridos amigos. Eu quero encerrar antes, eu sei que já me alonguei um pouquinho, mas eu quero encerrar com uma oração que tem me ajudado muito, porque é um exercício diário que vai nos levar a desenvolver um hábito. Primeiro é difícil, primeiro começa com não desejar, tá? Então não vou desejar que se rale, né? E depois a gente começa já fazendo aquele exercício do desconto. Talvez eu me ofendi demais também, nem era para tanto. Não é? A gente tem que ter esse olhar. Oração do perdão. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu agradeço a você e você agradece a mim. Obrigada, obrigada, obrigada. Já não existe mais nenhum ressentimento entre eu e você. Oro profundamente pela sua felicidade, que sejas cada vez mais feliz. Deus perdoou a você, portanto eu também perdoo a você. Eu perdoei a todas as pessoas e acolho todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e acolhe-me com seu imenso amor. É um hábito, gente. Vamos começar?
é o convite do nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.